Saudações, meu nome é Jorge Serrão e vai começando mais um Metrocast, aquele podcast que vai tratar das questões de transporte coletivo na região de Curitiba e região metropolitana, mas a gente também vai avançar para o Brasil adentro. E, se bobear, a gente fala até do transporte no mundo, porque esse assunto é de extrema relevância e aqui só vale assunto que você tem que ter entendimento sobre ele. Então, vamos lá, vamos em frente. Hoje a gente vai falar de um negócio muito interessante. Já ouviu falar em tarifa ou meio de pagamento 4.0, bilhetagem eletrônica 4.0? Maneira diferente de pagar quando você viaja. Hoje você vai para o exterior, na Europa, você só consegue andar no transporte se tiver cartão. Dinheiro, você está a pé, você está morto. Então, bilhetagem eletrônica 4.0 vai ser um tema interessante de hoje. E também a possibilidade de você ampliar os meios de pagamento é outra coisa que também vai ser fundamental para melhorar a qualidade da mobilidade urbana no país. Por muito tempo, o pagamento do transporte coletivo se restringiu a quê? A dinheiro e cartão de transporte. Teve uma época até que tinha um papelzinho, tal do Vale Transporte, né? Você que for um pouquinho mais velho, talvez se lembre disso, né? O pessoal mais novo nem imagina o que possa ser isso. Você hoje passa lá o seu celular, né? Nem cartão. Imagina aquele papelzinho, esquece isso. Agora, nos últimos anos, tudo está evoluindo demais em tecnologia e cartão de débito, crédito, até mesmo o Pix já pode ser utilizado para pagar a sua locomoção. Então, a gente vai tratar desse assunto no universo em que o transporte público concorre com bicicleta, transporte de aplicativo, veículos de toda forma e o usuário tem a liberdade, graças a Deus, de escolher qual é o melhor caminho para ele. Então, a gente está falando, na prática, de necessidade de conquistar o passageiro por meio da facilidade e simplicidade do pagamento. Para isso, é que a gente vai receber hoje no nosso programa o Érico Moraes, presidente da Transdata. O que é a Transdata, Hélio? Olá. Transdata é uma empresa de geração de tecnologia para meios de pagamento, focado em bilhetagem eletrônica, que é o pagamento do ônibus e o clássico liberar a catraca. Então, é uma empresa de 30 anos. Ela começou... É uma empresa 100% brasileira, desenvolve hardware, desenvolve toda a parte de software e focou no nicho de transporte urbano. Então, hoje ela tem uma solução completa de seja hardware, seja software, seja treinamento, data center, suporte, manutenção para as empresas de transporte urbano, trem e metrô. Hoje nós temos solução completa para todo tipo de sistemas de transporte e como fazer esse pagamento. Legal. Como é que vocês se interessaram por isso? Como é que surgiu a ideia, a concepção da empresa? Como é que foi Vamos lá, isso? 30 anos atrás, como você fez aí a abertura, ainda tinha o famoso Vale Transporte, o papel, que é o papelzinho do Vale Escolar, que pagava 50%, ou seja, lá uma gratuidade. E isso, na época, acabou virando um dinheiro paralelo. Foi, é verdade. Todo mundo comprava tudo com aquilo ali. Exatamente. Aí você poderia ir tanto abastecer o carro, como comprar cigarro, tomar alguma coisa, e virou um dinheiro paralelo, e esse dinheiro paralelo ele passou a alimentar e ser uma forma de pagamento para o transporte irregular, o transporte que não era o transporte convencional, liberado aí pelo município. Ou seja, perdeu o seu objetivo inicial. Total. E precisava de uma forma de como resolver isso, como diminuir gerando evasão para o município, evasão para a empresa que tinha o transporte legalizado. Já tinha fraude, falsificação daquele papelzinho. Para todo lado. Para todo lado. Além de ele ser usado de uma forma não correta, ainda tinha fraude do próprio voucher, do próprio papel, que não era um papel moeda, por mais que a cada ano... Parecesse que fosse. Isso, e aparecia uma tecnologia nova de papel e etc.
Então, a Transdata surgiu como outras empresas na época para desenvolver uma solução que pudesse substituir esse papel, né? Então, essa foi o início do tempo e depois, numa segunda etapa, como tirar o dinheiro de quem efetivamente ainda pagava em dinheiro dentro do ônibus. E aí as tecnologias começaram a aparecer, a surgir, né? Nós não somos uma empresa que desenvolvemos uma tecnologia nova, e nós sim utilizamos o que tem desenvolvido no mercado e aplicamos nesse setor, nesse segmento de como efetuar um pagamento dentro de um ônibus em movimento, né? Com muita gente no horário de pico, fazendo com que a liberação da catraca ela seja o mais automatizado possível e que gere o menor tempo nessa transação e o menor, assim, problema ou dificuldade para o usuário. O nosso usuário ele tem que passar pela catraca, né, de uma forma rápida e simples. Legal. Então, essa é a importância dessa novidade de meio de pagamento, né? Dessa facilidade real, né? Você poder pagar, se transportar de maneira fácil. Isso. E quanto mais fácil for esse meio de pagamento, maior vai ser a retirada do dinheiro de dentro do ônibus. Depois que a gente resolve essa etapa de vamos substituir aqueles vouchers, vale transporte ou vale estudante, né? Aquele passe estudante. Era o vale transporte e o passe estudante. Esse era o nome correto lá. Aí você entra numa etapa de como eu consigo retirar esse dinheiro dentro do ônibus, sempre com o objetivo de diminuir roubo, assalto, fraude e etc. E de ter um controle efetivo, né? Porque na hora que você passou o meio de pagamento eletrônico, ele está dizendo, comprovando que alguém passou por ali e pagou tanto para passar por ali ou teve direito a uma gratuidade para passar por ali, né? Exatamente isso. Quando a gente... No papel, o registro ficava lavantê, né? Exato. E aí você não consegue, no papel, fazer uma série de, por exemplo, integração com tarifas diferenciadas, a coisa já fica difícil, ter uma integração temporal. Então, eu faço um débito de uma tarifa e eu posso andar em vários ônibus, ou vários... Você tem um período determinado para utilizar, né? Perfeito. A partir daquela primeira tarifa. Então, eu consigo gerar benefícios para a população que só é possível depois da aplicação da tecnologia, desses meios de pagamento. Antes disso, todo mundo tem que pagar uma passagem inteira, seja lá se a linha for longa ou se a linha é curta. Então, uma série hoje que tem de pagamentos diferenciados por tarifa, por trecho, por seção, integração entre os modais, né? Ela só é possível com a entrada da tecnologia de meios de pagamento. Legal. Então, explica para a gente o que é essa bilhetagem 4.0. O que significa isso? Qual é a importância disso? A bilhetagem 4.0 é basicamente a quarta geração da bilhetagem, né? Então, ela já tem um cartão que foi a substituição daqueles vouchers, seja o Vale Transporte Sim. ou passe estudante, passe escolar, e ela passa a aceitar os cartões, que hoje os cartões bancários, eles são também... virtuais também. Exato. Ele pode ser tanto no celular, que eu acesso a minha conta do banco, né? Cartão de crédito e débito, ou o próprio cartão físico, que ele passa a ser sem contato. Até um tempo atrás, cartões de crédito e débito, eles eram somente transações com contato. Eu tinha que inserir numa máquina... jogar a senha. Jogar uma senha. E quando entra para o banco, ele adota o uso de cartões com nível de segurança muito alto, elevado, num padrão internacional, de transações sem contato, ou seja, só na aproximação, desde que a transação seja de um valor baixo, né? Aí cada banco, cada instituição define o seu, ele permitiu o uso também no transporte urbano e nos equipamentos que gerenciam essa transação, que a gente chama de validador. Ele valida a passagem, né? Sim. Então, esse virou um termo internacional.
E aí, essa 4.0 é aceitar esses cartões novos bancários, seja crédito ou seja débito, apenas com uma aproximação, sem a necessidade de nós digitarmos o PIN, a senha do cartão. É óbvio que tem por trás um esquema de protocolo, Sim, de de segurança, de conferência, mas ele foi permitido com essa evolução. Então, a bilhetagem 4.0 é ter um aparelho dentro do ônibus, normalmente em cima da catraca, que se chama validador, que aceita, além daqueles cartões, não vou dizer antigos, mas os cartões que substituíram os vouchers, também o uso de um cartão bancário. Legal. Seja crédito ou seja débito. A pessoa passa lá, independente se ela está credenciada na cidade, se eu estou aqui como um turista, um visitante, eu entro no ônibus, se eu tenho um cartão bancário, eu apresento no validador e ele faz a transação. Ele debita da minha conta automaticamente esse valor. E daqui a pouco a gente vai ter novidades aí impressionantes, né? Semana passada eu vi na China a chinesinha lá fazendo pagamento com a mão, assim, né? O sistema lá já atende à mão, não é chip da mão, não, é a mão mesmo. Ela identifica, ela consegue fazer a leitura da identificação da pessoa. E aquela pessoa tem um crédito que é autorizado para ser utilizado. Então, isso daqui são evoluções possíveis, né? Exatamente. Aí a gente está indo para um lado da biometria. Biometria. Então, hoje já na bilhetagem eletrônica, nós temos o uso da biometria, que é sempre uma câmera que fica em cima do equipamento. Ela não tem o objetivo de olhar se alguém está fraudando, se alguém está roubando o ônibus, é uma questão de segurança, mas e sim de conferência dessa transação. Que é aquela pessoa que está realmente utilizando fazendo o pagamento, aquela cadastrada. Perfeitamente. Então, essa é a biometria. Então, é a biometria facial. Agora, a biometria... A gente tem a facial, que ela mede a curvatura da face, né, pela sombra. Tem a da íris, que é clássica, a gente vê em filmes. Sim, e hoje já se usa. Agora já virou. A gente já entra nos prédios, né, com tecnologia. Exatamente, que é da íris, que ela tem toda a sua técnica de ver. Você não precisa trabalhar numa Missão Impossível para poder entrar na sala. Hoje já não é tão impossível assim. E tem a da mão, que também ela tem as suas particularidades que são pessoais. Tem bancos aqui que já para identificar que você é você mesmo, ele lê a palma da mão. Palma da mão. Então, a palma da mão se movimentando por uma câmera, hoje com a vantagem de nós termos processadores e equipamentos extremamente rápidos, né, eu consigo processar essa imagem e detectar que biometria é essa. Cada uma tem sua particularidade, cada uso de biometria ela tem a sua aplicação, né, e para cada fim, né? Então, mas essa é a tendência. E é a tendência mesmo. Então, os novos contratos aí com a gestão pública, com a administração pública, já estão prevendo, as licitações já estão prevendo essa modernização? Sim. O que tem de licitação nova e exigência, que nós chamamos aí de termos de referência, termos de referências técnicas, né? Tecnológicas. Quando vai ter uma concessão de uma nova empresa operadora, ela tem já um caderno de tecnologia, né? Antes não é só agora a definição se o ônibus, que tipo de ônibus, pneu, tamanho, dimensão, se ele é elétrico, se ele é a diesel, que seja lá o que for. Hoje tem um caderno tecnológico que é o seguinte, a forma de pagamento. Então, ela existe... Que é fundamental, que é o que vai sustentar o negócio. E assim, esse é um dos objetivos da Transdata, que é justamente esse, ser o parceiro tecnológico do empresário de ônibus. O empresário é aquele que entende realmente de ônibus, da garagem, da manutenção, dos seus funcionários, que é uma especificidade mais voltada à mecânica e ao manejo desse ônibus dentro da cidade, né? E tem a parte tecnologia, que ela é muito forte, que envolve não só meios de pagamento, como GPS, gestão e toda a automação do ônibus. Hoje você já tem ônibus com Wi-Fi, com vários serviços para o usuário. Né? E tudo isso para gerar um benefício para a população e mais conforto para a população, não só no meio de pagamento, quando ele está dentro do ônibus. Então, parece que a viagem fica mais curta. Se eu consigo pegar o meu celular
e mandar uma mensagem, ler um site, Sim, assim. segurança, para você saber que o ônibus Sem dúvida. tá rastreado por georreferência. Né? Exatamente. Então, tudo isso... Que horas o ônibus vai chegar, você consegue, já tem aplicativos que dizem que horas, de quanto em quanto tempo vai ser a circulação do ônibus. Ele detecta o ponto que você está, o ponto de parada, te indica o ponto mais próximo, te indica que linhas de ônibus você tem que tomar, de onde que você está até onde você vai, ele já te faz esse cálculo de rota, né? Te diz quanto de tarifa você vai pagar, se vai ter integração ou não. Então, essas facilidades são todas as soluções de tecnologia que nós, como uma empresa que é uma empresa provedora de tecnologia, nos dedicamos. Tem tecnologia para tudo. A nossa, que nós juntamos o que tem de mais novo e moderno no mercado para esse nosso setor de transporte, de mobilidade, ou seja, fazer com que o passageiro possa saber que ônibus tomar, qual ônibus pegar, se ele conhece a cidade ou não, isso já não importa mais. Já não importa mais, é. Né? Se eu tiver um aplicativo, eu tenho que ter um celular. O celular é a salvação da lavoura. O cara se localiza. E a conectividade. Conectividade, é. Conectividade, porque isso tudo também é possível, porque nós saímos de um modelo de conectividade 3G, que já está sendo retirado, passou para o 4G. Então, eu tenho velocidade de conexão. E o 5G dizem que uma hora vai chegar, né? Tá chegando. Ele chegou, ele já chegou. Já chegou. Agora, entre chegar e estar no mesmo padrão que o 4G está hoje... Você já se acostumou, estabilizado. Ele tem um tempo de estabilização, de instalação de antenas, com que toda a população, nesse segmento, também esteja habilitada a utilizar esse sistema. Então, não são todos os telefones, por exemplo, que nós estamos falando aqui, que trabalham em 5G, não são todos os aparelhos dentro dos ônibus que trabalham em 5G, mas quando falamos de uma mobilidade ou de um padrão 4.0, de um meio de pagamento, bilhetagem 4.0, já exige o 5G. Se não tem 5G ainda na cidade, mas o equipamento tem que estar apto, porque isso acontece aí nos próximos 2 anos. E a gente está numa correria mundial aí. O que estão implantando aí de data center, de estrutura de nuvem, nossa, vem aí uma evolução gigantesca da informática. Sem dúvida. E a nossa função como empresa provedora de tecnologia é estarmos sempre atentos a isso, atentos a essa mudança, nos preparando e adaptando as soluções, os softwares, os data centers, para que, quando essa tecnologia fica viável em uma ou outra cidade, a gente tem inúmeras aí no Brasil e algumas fora do Brasil, e não são todas que essa infraestrutura está apta. Isso que eu ia te perguntar. Quais são as principais dificuldades para você implantar esse tipo de inovação tecnológica? Você já vem do nada, né, para o mais avançado. Né? Exatamente. Assim, a gente tem aí essa evolução no Brasil, então, nesse período aí grande... Da carroça para o foguete que dá ré. E a gente tem um tempo, sei lá, nos últimos 20 anos, a mudança foi grande, nos últimos 10 ela foi muito grande, e com a entrada do 5G, maior ainda. Vai ser. Quando a gente vai para algum local, principalmente América Latina, e a gente tem experiências dessa, quando não tem nada na cidade, o pagamento ainda é em dinheiro. Uhum. Ele já tem uma especificação que, muitas vezes, ela exige alguma coisa mais moderna do que nós mesmos já temos do Brasil há tanto tempo. E é realmente um salto tecnológico, né? Mas o que você comentou aí, qual é o maior desafio? O maior desafio é conectividade. Conectividade é como eu garanto que eu tenho um equipamento eletrônico dentro do ônibus que está em movimento, que anda pela cidade, que tem prédios e que anda na região metropolitana, algumas com mais antenas, outras com nem tanto antenas, e locais que são sombra, que não tem conectividade nenhuma, e o ônibus em movimento, balançando.
ele garanta essa conectividade. Tem que ser estável, não tem jeito, né? O ideal, sim, esse é o mundo perfeito. Porém, não existe o mundo perfeito. Então, a tecnologia, ela tem que ser montada e adaptada de tal forma que ela seja online e offline em alguns minutos ou segundos, mas que não atrapalhe a passagem do usuário pela catraca. Esse é o objetivo principal. Não Ela pode não criar pode dificuldade. Não pode travar, não pode parar. O ônibus está 100% conectado? Não. São poucos períodos de tempo, muito curtos, mas o equipamento ele tem que fazer a transação, admitir que, mesmo sem eu conectar, quando é banco, eu vou lá no banco, será que tem dinheiro para tirar a tarifa? Estou sem conectividade. Libera, registra. E depois o sistema vai fazer essa cobrança. Ele faz a cobrança. Tem essa inteligência, né? Ele tem. Aí, se o cartão é crédito, não tem crédito porque já estourou, deixa eu ver se ele pode ser débito, deixa eu ver se tem dinheiro na conta, deixa registrado, a próxima conexão eu faço essa transação. Hein? E quando não tem, a gente chama de retentativas, então chega a ter até 9 tentativas, isso é padronizado, isso tem um protocolo, ou seja, a tecnologia por trás ela é extremamente complexa. Muito. Nessa fase 4.0, extremamente complicada, ela é pesada, então não pode ser qualquer equipamento validador dentro do ônibus. Eu tenho que ter uma boa conectividade para garantir que o usuário, que é a peça mais importante, ele pegou o cartão e passou. Ele quer resolver o problema dele, ele quer andar, entrar, pagar e sair. Você não pode ter uma mensagem lá, aguarde um minuto, estamos sem conexão. E a fila no horário de pico... Seu cartão não passa, E quem está atrás ali, ó... Cara, quebra catraca, se é o metrô no horário de pico. Tá doido. Então, assim, você não segura a população. Então, a tecnologia e as empresas que oferecem essa tecnologia, elas têm que estar atentas a isso. O que significa usar essa tecnologia, que ela é muito boa, nesse segmento, onde não posso ter parada. Vocês tomaram muita surra para implantar isso? Mas demais. A equipe é grande, a gente tem uma equipe especialista nisso, e a gente tem um protocolo. Então, a gente faz esses desenvolvimentos, a gente combina com alguns empresários em cidades, às vezes menores, de um projeto piloto, às vezes de uma única linha, um teste 100% controlado, com técnicos dentro do ônibus para fazer esses testes e fazer a vistoria das linhas, fazer um levantamento de conectividade, de possibilidade de problemas. E aí a gente vai ajustando, né? Até a hora de ter e poder dizer o seguinte: sim, meu equipamento executa transações que nós chamamos de EMV, que é uma sigla que diz que são transações com cartões bancários, esse é um padrão internacional, e nós temos que ser certificados pelas bandeiras internacionais, seja Visa ou Mastercard. E essa transação com um data center, com um adquirente que faz essa integração com o banco, e se o cartão que está lá for de alguém fora do Brasil, ainda tem todo um protocolo que esse adquirente faz para conferir se realmente o dono desse cartão tem dinheiro lá num banco, no outro canto. Isso literalmente tem que ser, uma viagem, né? Isso tem que ser segundos. Isso tem que ser efetivamente muito rápido dentro do ônibus, porque ele não pode causar nenhum impacto nessa passagem. Então, conectividade... é fundamental. É fundamental. Se não tem conectividade na região, na linha, naquele ponto, aí o uso dessa tecnologia ela passa a ser limitado. Então, a gente não pode fazer ou garantir que um equipamento ele vai funcionar se ele passa por uma região, obrigatoriamente, que não tenha conectividade. Aí a solução ela tem que ser diferente. Ela volta... vamos dizer assim, entre aspas, por um 3.0. Isso.
para o 3.0, explicando para o usuário, para o dono da empresa, a operadora, que nesse momento, por questões de infraestrutura local, ela não possa ser utilizada. Porém, ele compra um hardware, ou ele adquire, loca, seja lá da forma que for, que ele tem possibilidade de ser feito esse upgrade na hora que nessa região tiver... Voltar à conectividade. Voltar ou tiver, porque essa conectividade ela vai acontecer. Uma hora a gente vai ficar decente, Uma hora da vai. mesma forma, é inevitável. Da mesma forma como a conexão hoje de dados 3G ela já está sendo retirada em algumas cidades, só fica o 4G e o 5G. O 5G ele vai assumir seu posto efetivamente estabilizado e o 4G também vai sair. Sim. E aí vai viabilizar uma série de outras possibilidades, né? Principalmente pagamento com biometria. Que isso vai ser interessante. Mas assim, nós ainda estamos para transporte urbano em movimento. Né? Tá. Se eu estou em algum local, numa loja, supermercado... Fixo, ali já está consagrado. Tranquilo. Seja uma conexão com cabo ou com Wi-Fi fixo, essa conexão ela é muito boa já. Nós já temos aí tecnologia para isso. Aí a gente pode fazer muitas coisas. Agora, quando fala-se dentro do ônibus, andando, balançando, ainda tem aí uma série de restrições que, eu faço uma demonstração. Tem muito isso em feiras e eventos. Tem. A gente mostra novas tendências, mas são tendências. Parado ali para demonstração é lindo. Lindo, tudo funciona bem. Coloca isso aqui dentro do ônibus, coloca num local balançando, cheio de gente no horário de pico. É aí sim que a gente vai ver. Aí testar o mundo real é fundamental, né? Perfeito. Em relação a investimento, esses meios de pagamento, eles têm um custo estimado aí de 3%? É isso? É esse o percentual médio? 3% é um número mágico, né? Mágico, né? É um número mágico. Mas é por aí. É por aí que... O que acontece? Quando a gente chega no 4.0 e coloca transações com banco, ela tem um protocolo de conexão, de comunicação. Isso aí, existe uma entidade que se chama adquirente. O banco pode ser esse adquirente, mas é ela que recebe esse primeiro sinal, essa primeira informação, que tem uma loja ou que tem um ônibus, que alguém passou um cartão, qual é o número do cartão. E que quer fazer aquele pagamento. Que aquilo está tudo criptografado, né? Nem nós, como provedores de tecnologia do ônibus, eu não sei o que tem lá dentro. Eu mando para esse adquirente, que ele manda para a bandeira, para o banco, que abre esse cartão, aí é por conta da segurança, e que vai ver se aquele cartão tem crédito, seja para débito ou seja para crédito. Tem dinheiro na conta ou se ele tem um crédito. E aí ele volta essa informação dizendo assim, go ou no go, liberado ou não liberado. E eu mando o número do cartão com o valor da tarifa, né? Com a regra de negócio da cidade, seja lá qual for. E o resto, ele faz isso lá na ponta. Tá? Então, essa entidade e essa conexão com o banco, ela tem o seu custo, né? Sim. Se é caro ou se é barato. Então, ela roda nessa faixa aí dos 3%. Vai depender do tamanho da cidade, vai depender da quantidade de transações, vai depender do local, né? Mas ela gera aí como tem transações, os custos das máquinas que tem numa loja. Se eu tenho um negócio, se ele é um restaurante, tem um valor de custo por transação. Se é uma banca de jornal, tem outra. Se é um supermercado, tem outra. Se é um posto de gasolina, tem outra. Isso é mais de mercado. Sim. E essas instituições. Então, são essas instituições que definem esse custo. E, para isso, esse 4.0 a gente chama que é um sistema open loop, ou seja, é um sistema aberto, é para banco. Qualquer cartão de banco, se ele é sem contato, ele é aceito no equipamento, ele vai passar por esse adquirente,
que é um grande switch de conectividade, e vai mandar para o banco e vai dizer tem ou não tem dinheiro. Então, nisso a gente já está consagrado, tranquilo, funcionando bem. Funciona. No Brasil tem já 2 ou 3 adquirentes certificados para transações e sistemas EMV de transporte, que significa o quê? É todo um protocolo para transações em movimento. Em movimento. Porque eu estou dentro do ônibus, andando, e dependendo de um sinal 4G. Você andando, o ônibus andando, todo Exatamente. mundo ali, tudo movimento. É diferente, por isso que tem um protocolo. Não são todos os adquirentes habilitados para isso, mas a tendência é que cada vez aparece mais um, diferente de protocolos de adquirentes para transações fixas, vamos dizer assim. Exatamente, que são lojas. Eu tenho um POS parado lá e eu estou fazendo um pagamento. Não deu certo, não leu o cartão. Não, apresenta de novo. Agora pediu PIN, agora não pediu PIN. Tá, se isso levar 10 segundos, 15 segundos, tudo bem, eu estou fazendo um pagamento aqui, seja o garçom na sua mesa, ou seja no guichê, no check-out ali do supermercado. Para ônibus, para transporte urbano, com uma fila de gente atrás de você na catraca... Não pode ter travada, né? E a catraca na frente, sendo que ela está assim, muito próxima aos degraus, porque é uma questão de que não se permite que o motorista transporte alguém parado sem pagar, ou seja, a pessoa entrou no ônibus, ela tem que pagar. Isso. Né? E isso tem que ser rápido, porque senão o ônibus perde a hora, perde o time dele de seguir a sua viagem, que é um outro indicador de qualidade de transporte para o órgão gestor, a prefeitura, o governo e etc. E quem está no ponto da frente está esperando o ônibus no horário dele. Ele não quer saber se teve muita gente que parou. Não quer saber. E se deu falha de conectividade lá no ponto de trás e se tinha muita gente. Ele quer o ônibus no horário dele. Isso. Então, isso tem que ser rápido. Esse protocolo é diferente. Hoje, então, nós temos aí, que eu conheço, são 3 adquirentes certificados já para transações assim. E na América Latina são muito poucos. Tem poucos países, são só 3 ou 4 que tem certificação para transação nesse estilo 4.0 bancário, habilitado para transporte. Para transporte, tá? É diferente. Exatamente. Uma coisa também é eu comprar a minha passagem em um guichê fixo. Aí a gente entra no convencional como se fosse uma normal, loja. Isso. E a outra é, esse meu ônibus, ele cobra uma transação dentro do ônibus, andando, e eu fazendo essa transação. Porque aquela compra você pode ter comprado a passagem ali, gerou um QR Code no teu telefone, você vai lá, você tua máquina do ônibus vai ler, o teu equipamento de leitura do ônibus se ele é válido, passou. Exato, se ele é válido ou não é válido. Mesmo para o QR Code, eu preciso de conectividade. Sim, precisa. Porque eu preciso conferir se aquele QR Code é uma foto, ou se ele foi gerado certo, e que tempo que ele foi gerado, se ele está válido ou não está válido. É um monte de protocolo esse troço, não, né? É muito grande. A concepção disso é que foi um negócio genial, né? Porque você tem que pensar, gestão de detalhe, né? Exatamente. Mas para o usuário, o que o usuário quer? Ele quer facilidade. Entrei, passei. Se eu tenho o cartão da cidade, bem, se eu não tiver o cartão, eu vou apresentar o meu do banco. Mas eu também tenho que ter um cartão bancário. Isso é uma outra mudança também no mercado. Até pouco tempo atrás, não é muito, quem tinha cartão de crédito, quem tinha cartão de débito, quem tem conta no banco, quem tem crédito. E a gente tinha no Brasil muita gente que não era cliente de banco. A classe que efetivamente anda no transporte urbano não era essa classe. Então, isso vem mudando, hoje tem fintechs, hoje tem bancos para... O Pix, né? O Pix popularizou, já ajudou a popularizar isso, né? Sem dúvida. A entrada do Pix, ela mudou totalmente um monte de conceitos. Não só a questão de custo, né? Para a pessoa física, para a empresa tem custo, mas para a pessoa física ela facilitou a vida, ela é um serviço 24 horas, ela é um sucesso, é um case de sucesso. Incorporou as pessoas à economia, à atividade econômica de circulação do dinheiro, né? Ela
tirou E não do dinheiro vivo. Isso. E não do dinheiro vivo. Isso, exato. Fez circular a moeda, isso aí. Exatamente. E com registro de quem está fazendo essa transação. Isso. Né? Que para a Receita, para o controle fiscal é fundamental. Exatamente. Que ainda tem suas restrições pagar o ônibus com Pix. Não uma restrição tecnológica de que não é possível ser feito. Mas você entrar no ônibus, você lê um QR Code, a minha tarifa ali é, sei lá, R$5. Aí eu entro no meu banco, eu vou ler o QR Code, eu vou ter que digitar a senha do banco para ele liberar. Essa liberação é rápida. Mas esse tempo da pessoa carregando sacola... Já formou fila atrás. Já formou fila atrás. Então, a gente tem muito disso. Um ou outro cliente aí no Brasil que fala, não, mas, cara, eu queria que já pagasse com o Pix direto. Eu falei, isso é, assim, entre aspas, é fácil de ser implementado no equipamento que está lá na catraca. Só que ele não é operacional. Porém, o Pix facilitou a vida para carregar um cartão. Isso, com o Pix o cara carrega e é rápido. Isso aqui facilitou a vida demais, porque você está na fila, você pode pôr alguns atendentes do pessoal de transporte. E o cartão pode ser físico ou virtual no telefone. Exatamente. Faz. Então, tanto faz, ele pode comprar um QR Code com Pix, que é o que mais acontece. Ele tem um cartão do banco, ele tem um Pix, ele compra uma passagem só, e aí aquele QR Code vale um tempo, né? Isso aí é outra amontoado de regras e processos. Protocolos. Né? Mas aí ele passa lá, o validador lê o QR Code e, ok, uma passagem foi paga e está tudo certo. Mas ele faz essa transação antes. Só que hoje é possível dele fazer isso até parado no ponto, enquanto ele espera o ônibus. Aí, enquanto não tinha Pix, isso era impossível. Totalmente. Ele tinha que ter um cadastro, ele tinha que ter um cartão da cidade. Bom, você já falou que a questão, o grande nó dessa história toda é a conectividade. Sem dúvida. Mas como é que estão os investimentos nessa modernização de frota para facilitar os meios de pagamento 4.0? Olha, hoje, a Transdata, nós somos aí no Brasil segundo em market share. E nós temos 400 projetos. Projetos é um projeto, seja de uma cidade, região metropolitana, ou uma cidade única. Nós temos aí, em quantidade de projetos, nós somos o número 1, não em quantidade de ônibus, são 25 mil ônibus. Desses 25 mil ônibus, 4.0, que já lê MV, nós temos em 13 cidades, que dá um total aí de uns 4 mil, 6 mil equipamentos. Então, eu ainda tenho aí, vamos lá, 6 vezes 4, 25% de tudo que eu gerencio de transporte urbano, de bilhetagem no Brasil, tem 4.0. Já está nessa modelagem. Já está na modelagem, que ela tem um crescimento muito rápido. Mas eu ainda tenho um parque a ser modernizado. Você tem ideia de quanto foi esse volume de investimento até agora? Para quê? Para que essa... Para esses seus 25% aí. Olha, na verdade, quem faz o pagamento são os empresários de ônibus. Sim, né? sim. Só estou falando em termos de macroeconômicos mesmo, de quanto isso representou para a economia. Assim, essa geração, essa modernização, a gente coloca aí, sei lá, 10, então, vamos lá, 6 mil, uns 10 mil vezes 6 mil, uns 60 milhões de reais de business, de negócio para isso aí. O que não é um volume assim tão assustador, nada é impagável pela iniciativa privada, né? Legal. Não, veja bem, os empresários de ônibus não é porque a tecnologia é cara ou custa muito dinheiro, né? Eu tive até uma palestra semana passada, o pessoal me perguntou, o que é caro, o que custa muito dinheiro, né? É porque o investimento do empresário de ônibus, não é um setor, eu não sou empresário de ônibus, mas ele depende da concessão que ele tem, sim, do tempo que ele tem. Dos contratos que ele firma, do investimento que ele fez em ônibus e o investimento que já foi feito. Então, isso entra no cálculo tarifário. No meio do caminho, quando ele está no meio de um período de concessão, é mais complexo ele fazer um novo investimento para a tecnologia.
fazer um novo investimento para tecnologia, facilita o uso, muitas vezes traz mais passageiros. Sim, Né? verdade. Então, ele tem que fazer essa... Ou Conta de o equilíbrio. órgão gestor, As licitações novas já estão prevendo essa modernização? todas elas. Todas, né? Não É inevitável, não tem, não tem uma... não tem volta. Né? O que mais acontece é exigir o que tem de mais novo em um local que não há conectividade. Isso, aí você falou que não adianta nada. É. Mas todas elas... Lá o foguete não vai dar ré. Mas todas elas pedem isso, elas exigem isso, porque se não tem hoje, e os prazos de concessões, eles são sempre acima de 10, 15 anos, Sim. e normalmente renova por mais um período. Ou seja, em mais 3, 4 anos, nós vamos ter 5G no Brasil inteiro, garantido uma alta conectividade. Então, se ele vai fazer um investimento hoje, que seja feito com a tecnologia de ponta, porque ela vai ser usada na sua totalidade nos próximos anos. Críticas a essa modernização. Em muitos lugares se eliminou o cobrador, o trocador, né, que dava troco, né, aquele que administrava ali a catraca. Né? Em outros não. Outros lugares optaram até por continuar com esse profissional dentro do ônibus, até por uma questão de segurança, acompanhamento. Facilitar, né? Aquilo, ó, o cara está com o cartão, dele não passou, travou, o cobrador vai lá e executa e faz a coisa andar. Mas teve muita crítica em função dessa tirada do emprego. Isso já está se pacificando, superando? Como é que está esse troço? Isso, assim, sempre tem um problema, né? Cada um defende... A inovação, ela gera reações, né? Exato, sim. Mas a inovação, e tem muitas cidades que são regras já pré-definidas pelo órgão gestor, quando tem uma retirada, ou vai ter a retirada do cobrador, que ela seja durante um período e que a empresa possa... desde que esse funcionário cobrador queira estudar ou se adaptar, se aprimorar para alguma coisa, para virar um motorista, para virar um funcionário... Que é o que acontece até com a maioria. Exatamente. A maioria dos cobradores vira motorista. É uma categoria que tem uma rotatividade muito grande, então quem quiser sair, sai, mas eu não contrato mais ninguém. Eu, assim, a empresa... A gente vê várias situações para isso. Mas, assim, por outro lado, o cobrador ele tem um custo alto, né? Ele para o sistema de transporte, dentro do cálculo tarifário. E não é que, assim, a gente tem que retirá-lo, né? A gente tem que olhar também o lado social e com a entrada da tecnologia, você tira o cobrador, você abre um espaço para mais gente sentar, pelo menos 2 pessoas. Sim, pois é, mais 2. Entendeu? Então, tem esse outro lado, esse outro benefício, e você diminui um custo no transporte que é grande. E os órgãos gestores, que são quem coordenam e gerenciam o cálculo tarifário, se eu tiro essa pessoa, esse custo, esse gasto, ela vai refletir... Você já diminui o custo operacional na tarifa. Com certeza, nessa tarifa, e ela permite com que seja colocado outras opções de tecnologia ou algo assim, que seria a bilhetagem, que vai trazer uma série de outros benefícios. Então, aí eu posso ter tarifa diferenciada, eu posso ter até controles de tarifa zero para alguns dias da semana ou períodos, eu posso ter tarifas diferentes fora do horário de pico, que beneficia a população. Eu só consigo isso se eu colocar a tecnologia. Sim. Então, se eu não coloco a tecnologia, ok, eu garanto um emprego ali, porque alguém vai ter que cuidar do dinheiro. Mas eu também preciso retirar o dinheiro do ônibus, porque é esse dinheiro do caixa do ônibus que atrai o assaltante. Isso. E não o dinheiro que as pessoas estão levando. Porque a classe que já está lá andando de ônibus... Gente, ninguém leva dinheiro no ônibus. Não, ninguém leva. Vai levar uma coisinha ou outra ali, uma bobagem, vai levar o telefone. Mas, assim, o dinheiro é o dinheiro do ônibus. Então, tem exemplos aí na América Latina, que eu participei de um projeto até, na Guatemala, onde o índice de assassinato de motorista que guardava o dinheiro
Era algo assim absurdo, era assim de 1, 2, 3 por doideira, hein? semana de assassinato, e virou normal porque não tinha como resolver. A partir da hora que você coloca um sistema de bilhetagem e tira e proíbe o uso do dinheiro dentro do ônibus, aqueles ônibus passaram a andar lotados, a população só queria andar naquele tipo de ônibus, ela ficava na fila, fazia o seu cadastro, um projeto antigo, e o índice de assassinato nesses ônibus foi a 0. Bom, que bom, então foi a solução Então, teve do um problema. apelo social, isso foi um case divulgado lá em 2000, acho que foi 2013, e foi um prêmio que o governo da Guatemala ganhou internacional. Então, assim, cara, é um país pequeno, primeiro mundo, atrasado, não sei o quê. Não, mas atrasado encontrou uma solução com o uso da com tecnologia, tecnologia. ele A conseguiu... violência estava impactando o negócio. Exatamente. Então, assim, tem esse outro lado de benefício que tem que ser visto também. Sim. Então, esses sistemas de bilhetagem vão desde tirar aquele voucher que era fraudado, copiado e mal utilizado, Sim. para depois eu pus um cartão, mas ainda tinha muita gente usando o dinheiro. Se eu não sou estudante, não sou de terceira idade e não tenho um vale-transporte, mas a economia informal ainda é muito grande no nosso país. Tem muito pagante em dinheiro, que via de 25% a quase 30%. Aí eu tenho ainda que tirar esse dinheiro. E aí começa o que a gente chama, e chega hoje no 4.0, que já entrou cartão de banco, que era com contato, virou sem contato, permitiu transações sem o PIN, foi massificado o uso do cartão. Hoje, todo mundo que recebe um cartão do banco, ele é sem contato também. Não existe mais aquela outra condição. Opção. Então, nós mudamos esse conceito, que não depende do governo, não depende do empresário de ônibus ou da empresa de tecnologia. O mercado ele tem que mudar. E a empresa de tecnologia ela tem que se adaptar à solução para aceitar esse mercado e essas pessoas que pagam em dinheiro poder pagar com cartão bancário. Sim. E poder carregar esse dinheiro em algum lugar, em algum ponto de troca, hoje, de carregamento do cartão, do vale. Nós temos exemplo como na cidade de Santo André e no metrô de Brasília, são outras praças que a Transdata tem a solução completa, 30% dos pagantes em dinheiro já pagam com cartão bancário. Olha, facilitou a vida. Então, isso vem diminuindo. Porém, essa população que ainda paga dinheiro no informal, que não tem um vale-transporte ou não é estudante, blá, 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 ela precisa também estar inserida no sistema bancário. Sim, ela tem direito. E hoje nós temos bancos habilitados para esse cliente, que antes era só um banco, que são os maiores, os top. Eu não quero esse cliente, eu quero outro cliente. Então, essa diferença, ela está permitindo isso, né? Ela está permitindo isso. E eu tive aí um contato com empresários e políticos aí semana passada do Equador, onde lá é obrigatório que todo pagamento, inclusive o informal, seja feito com cartão bancário, mesmo não sendo bancos de primeira linha, entre aspas, né? Mas não sendo os dois grandes bancos do país. Então, a população toda tem um cartão. Isso, já pegou o jeito. Aí você já começa a mudar e você vê, o que ela tinha lá? Não tinha nada. E aí ela já deu um salto lá na frente, enquanto nós aqui ainda estamos avançando bastante. Está evoluindo. Em relação à pesquisa, vocês têm alguma pesquisa que avalie como o usuário está recebendo isso, está aprovando ou não esse tipo de evolução, essa mudança do sistema? Essa pesquisa ela é feita mais pelas bandeiras, né? A gente acompanha junto com as empresas de ônibus, nós não fazemos a operação da bilhetagem. Nós somos fornecedores da tecnologia. Da manutenção e tal. Mas quem opera aqui no Brasil são sempre as empresas de ônibus, os sindicatos, as associações. E a gente acompanha esse estudo que eles fazem. E a medição, ela é sempre o seguinte, quanto de dinheiro
ou quantas transações, qual é o percentual de transações que eram pagas em dinheiros e que eu tenho hoje. Então, ela vem caindo, né? Ela vem caindo abruptamente. Então, nos últimos 5 anos atrás, começou as primeiras transações com MV em transporte. Começou no Rio de Janeiro, trens metropolitanos do Rio, metrô do Rio de Janeiro. Depois entrou São Paulo, capital, em testes piloto, que ainda não tem para todos os ônibus lá da capital. E aí começou alguns projetos dentro do Brasil. Aí começou a exigência para as novas concessões do uso dessa tecnologia. Aí tem toda uma adaptação do banco. Aí tem a visão de que alguns bancos menores, cara, eu vou entrar nesse segmento, eu vou atender aquele cara que não era bancarizado. Exatamente. Vira um grande mercado, que é grande, né? Porque é muita transação de baixo valor, mas eu posso também... Mas está girando moeda. Exatamente. Eu posso vender um microseguro, eu posso vender um financiamento, eu posso fazer alguma coisinha ali. E aí entrou lojas como grandes redes de supermercado, grandes lojas âncoras, né? Eu não vou dar nome aqui, mas são essas grandes lojas que você já chega lá, você quer receber um cartão, você paga a compra da loja, você tem um limite baixo, mas é um cartão bancário... Mas aquele cartão já resolveu a tua vida, você já pode passar no transporte coletivo. Perfeitamente. Então, isso aqui é que viabilizou o uso e agora, né? Não tem mais como... Não tem volta, né? Não tem mais volta. Não tem volta. Fora do Brasil se paga, né, em qualquer estação, seja trem, ou seja metrô, se aceita. Em ônibus não são em todas, tá? Porque sempre tem que ter um cartão que tem uma regra de uso. Esse cartão vale uma semana, 2 semanas. E quando é banco, é mais para tirar o dinheiro. Legal. Érico Moraes, sua saideira do nosso programa, seu balanço hoje. Valeu? Ah, valeu. Nossa, não só valeu, mas ainda tem desafio aí, como eu te comentei aí, com essa entrada de soluções de Big Data e Data Center, que é outra coisa, né? A gente tem que ter conectividade. Sim. A gente tem que ter Data Center aqui em cima que armazene todas essas informações. E depois o Big Data, assim, o que eu faço com esse amontoado de informações que eu capturei? Que tudo isso não é só transação eletrônica, é transação eletrônica com posicionamento. Qual foi o ônibus, qual foi a linha, qual foi o motorista, em que coordenada que eu estava. Então, esse amontoado de informações aqui, ela está ali disponível para um novo setor, um novo segmento que vai aparecer no mercado para tirar... Assim, tirar proveito é um termo ruim, mas para ter efetivamente... O que mais eu consigo prover isso para a população e facilitar a vida dela e etc. Muito bem. Esse foi o nosso Metrocast número 2 com Érico Moraes, da Transdata. Falou sobre meios de pagamento 4.0 e evoluções que vêm aí para o campo comercial. Aguarde nosso próximo programa. A gente vai ter grandes novidades para você. Abraço.